pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Odontocast. Eu sou o Cauã, sou aluno da turma 1 de Odontologia aqui na Faculdade Uninter. Eu sou o Luciano, sou aluno da Odontologia também, eu sou da turma 3. Pronto, hoje nós trouxemos um convidado muito especial para falar um pouco fora da regra da odontologia. A gente vai ver um pouco hoje sobre a importância da nutrição envolvendo a odontologia. E para isso a gente não poderia deixar de trazer esse convidado muito mais especial para a gente, que é o professor Douglas Lucino. Professor Douglas Lucino, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio. Muito obrigado. Olá, como vocês estão? Satisfação grande, né, poder participar desse momento, né, do Odontocast. E fica aí à vontade, né, para alguns questionamentos, algumas perguntas que vocês queiram que a gente converse aqui nesse episódio do Odontocast. Bom, hoje a gente separou 5 perguntas para o senhor. E a primeira pergunta que a gente tem é sobre o que a nutrição pode acrescentar na odontologia. Bom, a nutrição é uma ciência, tá? Geralmente a gente trabalha na perspectiva de fazer com que a alimentação seja o precursor da saúde humana, tá? Então, quando a gente associa a nutrição com a odontologia, a gente inclusive trabalha na questão da saúde bucal, porque existem alguns nutrientes que estão envolvidos principalmente na questão da dentição, alguns processos inflamatórios a nível de gengiva. Então, dependendo do certo alimento e dependendo do certo nutriente, você consegue ter uma boa preservação, não só da arcada dentária superior, da inferior, e você tem uma proteção ainda maior da mucosa gengival. Em relação à saúde bucal, ainda o profissional nutricionista pode ajudar? Com certeza, a gente costuma fazer um trabalho de reeducação alimentar, que é fazer essa questão da alimentação balanceada, tá? E essa alimentação balanceada, ela vai ajudar a microbiota oral. O que isso significa? Isso significa que existem alguns tecidos periodontais, né? Vocês como futuros dentistas, vocês entendem melhor do que eu, e alguns elementos dentários. Então, com essa alimentação balanceada, você consegue ter uma melhora da tua saúde bucal. Não é só no processo da escovação em si, mas aquilo que você se alimenta, ela diz muito da sua saúde oral. Ela ajuda bastante, então, na nutrição. A terceira pergunta, dentro da nutrição, o que se liga diretamente com a odontologia? A tríade, né? Existe uma tríade, né? Porque na região bucal nós temos diversas concentrações, não só de enzimas, né, que iniciam o processo digestório, mas também algumas bactérias que geralmente na presença do açúcar elas direcionam essa questão do processo de fermentação bucal, tá? Então, não só para a questão da fermentação, mas na produção salivar. Então, dependendo da concentração de açúcar que está presente na sua dieta, ou a concentração de sódio que está presente na sua dieta, você tende a alterar essa microbiota, seja que ela fique um pouco mais susceptível ou um pouco menos susceptível, tá? Então, por exemplo, se você for fazer uma análise para uma dentição em pediatria, por exemplo, então geralmente quando a gente faz um atendimento de uma criança, né, em nutrição pediátrica, a gente orienta sempre os pais a fazer uma diminuição do açúcar simples, né, para que não tenha uma colonização maior dessas bactérias que vão ajudar no processo de fermentação e vão acabar levando ou potencializando o aparecimento de cárie, que vai ser uma patologia odontológica que aí entra o odontólogo para poder fazer esse processo de intervenção, mas aí já não é mais a questão da prevenção e da promoção. Eu estou fazendo o processo de recuperação. O tratamento. O tratamento.
Por isso que é bem normal, às vezes a gente vê umas crianças com leite mais desgastado, mas só por conta do açúcar, né? Que elas ficam mais, Sim, né? e eu falo que não é nem só por conta do açúcar. Essa criança ela tem uma dieta que não condiz com o processo de mineralização óssea, porque o dente é osso, não é? O dente é uma arcada óssea. Então, o mesmo cálcio que eu faço de ingestão, que vai para os meus ossos a nível corporal, é o mesmo cálcio que vai para a minha arcada dentária superior e inferior. Então, se eu tenho uma dieta possivelmente pobre em cálcio ou em vitamina D, consequentemente eu vou ter uma dentição mais fragilizada, eu vou ter uma dentição que ela possa ter uma diminuição do esmalte na presença. Então isso também vai muito da alimentação propriamente dita. Até que esse dia a gente está estudando sobre realmente a cardiologia, é um dos nossos módulos que a gente está estudando esses dias, e que o açúcar está totalmente ligado ao que se diz cárie, porque a cárie é a interação entre o biofilme dental com o açúcar, e os biofilmes dental vai transformar esse açúcar em ácido e vem aqueles processos biológicos, né? E é isso, né? Só para complementar o que você estava falando mais em relação voltar mesmo à odontologia. Sim, que o açúcar tem ligação assim mesmo total no que se diz cárie dentária. O senhor acha que é bom levar a criança a partir de qual idade? Para antes dos dentes nascerem ou depois que o dente nascer para o nutricionista? Eu acredito que a partir do momento que começou o aparecimento da arcada dentária, né, porque geralmente ocorre um processo inflamatório para que o dente seja expelido, né, então o pai ou a mãe já conseguiu fazer a identificação de que está havendo a presença dos pequenos dentes, também dos dentes moles, né, já seria interessante já fazer um encaminhamento não só ao nutricionista, mas também ao odontólogo, porque não tem como a gente fazer um trabalho isoladamente, ou só a nutrição, ou só a odontologia. Tem que trabalhar em conjunto. Tem que trabalhar em conjunto. Interdisciplinaridade, né? E interprofissionalismo também. Exatamente. Eu tinha até visto uma publicação de um dentista, se não me engano, falando que para ir para o dentista, a partir dos 6 meses, se eu não me engano, não estou afirmando, mas que eu tinha visto poucos meses, não é da ano, um ano, 2 anos, não. É com poucos meses. Até minha professora, ela falou que, até complementando aqui, falou que até 2 anos de idade, se eu não me engano, a criança não sente gosto de açúcar nem de sal. Isso é verdade? Depende. Porque o que acontece? Teoricamente, é para os pais ofertarem um leite materno exclusivo até os 6 meses de vida, né? A criança acabou de nascer, então ela vai fazer o processo do leite materno até 6 meses exclusivo. E à medida que chega no 7º mês, você já pode fazer a introdução de outra alimentação complementar. Mas eu não posso deixar o leite materno, que é o alimento mais próprio para essa fase da vida. Então, assim, geralmente quando se inicia uma alimentação complementar, a gente só inicia a alimentação complementar pautada nos alimentos salgados. Os alimentos doces, isso é um grande erro dos pais que eles cometem, que a partir do momento que o nutricionista libera e a pediatra libera, né, o consumo do alimento complementar é só um complemento. 80% continuará sendo leite materno e 20% de alimentação complementar. Então, assim, quando se fala em liberação de alimentação complementar, na cabeça dos pais, eles têm essa percepção distorcida que eu posso dar, por exemplo, um biscoito Maria, por exemplo, né? Ou então um suco adocicado, ou então alguma bebida láctea, alguma coisa que tem uma concentração muito alta de açúcar. E se eu já começo a ofertar o açúcar numa fase que não era para ofertar, aí eu vou evoluir, aí não agora, né? Você não vai colher esses frutos negativos agora,
Você vai colher lá uma criança com 9, 10, 11 anos, que teoricamente não era para ter cáries dentárias ou nenhuma doença periodontal, acaba potencializando alguma patologia de cunho odontológico. Né? Então isso para nós é ruim, porque nós precisamos dos processos mastigatórios. Né? As enzimas só vão ser liberadas se houverem processos mastigatórios. Tá? Então isso é importante que a gente entenda que não tem como a gente desvincular, né, o trabalho do odontólogo com o trabalho do dentista. Tá? E a gente já viu, né, a importância do nutricionista na odontologia, mas assim, qual é o papel que o senhor poderia dizer fundamental do nutricionista como profissional da saúde? Prevenção, promoção e recuperação da saúde. Então, é um dos nossos grandes papéis. Nós somos profissionais generalistas, e eu acredito que os odontólogos também, né? A gente não se forma para ser dentista de uma área só ou para ser nutricionista somente de uma área. Nós somos profissionais generalistas, e quando nós nos decidimos jurar, fazer o nosso juramento enquanto profissional de saúde, a gente vai prevenir aquelas doenças, promover também e fazer o processo de recuperação da saúde. Então, eu acredito que o nosso grande viés maior é a prevenção. Porque se você previne agora, nos anos iniciais, na vida adulta, você consegue ter uma resposta mais positiva do seu paciente. Outra pergunta, existe um ditado dizendo que certos tipos de alimento têm interferência de acordo com a cor do dente, tipo, uma comida deixa o dente mais amarelado, isso é verdade? Há alguns estudos, tem alguns alimentos, por exemplo, eu vou falar um alimento que, mas para criança não é ofertado, que é a questão do café. O café tem alguns pigmentos, né? O ácido cafecol, né? É um dos ácidos presentes no café. Então, geralmente, ele vai alterar, sim, a coloração do dente, né? Mas isso em uso a longo prazo. Ele não vai da noite para o dia fazer o seu dente, né, estar com a coloração normal, ele vir a modificar uma coloração. Mas existem alguns alimentos que possuem alguns pigmentos um pouco mais específicos. Geralmente esses pigmentos são ácidos e não básicos. E esses pigmentos é que vão causar a alteração na coloração da dentição. Bom, professor, e teve uma vez que a gente estava lá na nossa sala, que o senhor passou falando com o professor Guilherme, que eu achei muito interessante, que o senhor falou que a bulimia, ela atrapalha bastante na dentição. E eu queria que o senhor falasse para nós agora um pouco sobre o que a bulimia causa, o que a bulimia vai contra a nossa saúde bucal. Pronto, primeiro a gente precisa entender um pouquinho o que é a bulimia. A bulimia geralmente é uma doença de cunho comportamental, tá? Ela está muito vinculada a essa relação que o ser, né, o homem tem como alimento. Então geralmente ela vem de origem grega, é a fome de boi, geralmente é aquele adolescente ou aquela adolescente que está passando por alguns conflitos a nível psicossomáticos, e ela acaba ingerindo um volume muito grande de alimentos. Geralmente esses alimentos são alimentos calóricos ou muito calóricos, né? E fazem um processo de regurgitação, é colocar esse alimento, porque ele acredita que aquele alimento, sendo expelido, aquele alimento, ele não vai causar nenhum malefício para a vida daquela pessoa em si. Tá? Então, a bulimia, existe dois tipos de bulimia: a bulimia nervosa e a bulimia que está muito próxima de uma anorexia, mas geralmente essa bulimia é um transtorno, né, alimentar. Então, geralmente, quando você coloca, né, regurgita, você bota esse alimento para fora,
não vai vir só alimento, possivelmente vai vir suco gástrico, e nós sabemos que o pH gástrico ele é muito ácido, e essa acidez geralmente tende a alterar ou a remover uma pequena parcela do esmalte dentário. Então acaba que, primeiro, que a dentição ela pode ficar um pouco mais fragilizada, né? Então o risco daquele dente ou ele se partir ou ele ter um fragmento dele perdido é muito maior, porque o seu dente passa a ter uma proteção menor do que os dentes normais de uma pessoa que não sofre desse transtorno alimentar chamado bulimia, né? E nesses processos, geralmente a bulimia também pode atrapalhar. Por exemplo, o paciente ele não está conseguindo expelir esse alimento, então ele faz o uso, por exemplo, de um laxativo, de algum medicamento que vai facilitar para que o paciente possa ir também no banheiro, né, fazer as suas necessidades fisiológicas, porque aquele alimento representa coisa ruim em termos a nível corporais também, tá? Outra coisa é você, por exemplo, ter uma mucosa já comprometida, né? Você tem uma mucosa já comprometida, porque geralmente quem tem bulimia sofre com alguma hipovitaminose, alguma baixa de alguma vitamina a nível metabólico. Então, eu colocando esse alimento para fora, colocando esse suco gástrico, eu posso lesionar também a mucosa da região bucal, né? Então, aí geralmente sofre algum processo inflamatório, alguma gengivite, alguma mucosite, a possibilidade de desenvolver também essas doenças de cunho inflamatórios, tá? Bom, e a gente vai chegando em mais um final de episódio de Odontocast. Hoje nós estamos aqui com esse excelente profissional da nutrição. E é isso. Então, quem gostou, né, professor? Deixar, curtir, comentáriozinho. E futuramente, quem sabe, o professor voltar aqui com outro tema, né, professor? Que a gente estava conversando aqui antes. O professor tem várias outras vivências. E é isso. Então, a gente vai falar sobre essas vivências. Pois é. Então, professor, muito obrigado pela participação no AutoCast. Então, é isso. Até a próxima e muito obrigado quem assistiu. Obrigado.